Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um meia que está se destacando na Série C, na Copa do Brasil também, que já foi especulado até mesmo em times da Série A, como por exemplo no São Paulo, que eu quero trazer aqui essa opção. Será que seria uma boa alternativa para um outro reserva, uma função parecida com a do Matheus Vital, principalmente de olho, né, nessa janela do meio do ano? Eu quero comentar aqui no vídeo quem é esse jogador, qual que é o valor também da sua multa rescisória para essa contratação. Além disso, o lateral esquerdo Kaique, que teve o seu contrato prorrogado antes de ir jogar o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Até quando vai ser seu novo vínculo? Qual que é o valor, né, que o Cruzeiro tem em mente, na minha opinião, para negociá-lo, e as últimas propostas, além também do Fernando Diniz, que falou sobre a boa fase, né, do Cruzeiro, no caso para esse jogaço na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro e Fluminense, né, no Mineirão, tendo essa volta também, né, do Cruzeiro ao seu estádio. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Falta aqui um pouco mais de 6 inscritos para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil, né? Então valeu demais aí a todos que se inscreveram nos últimos dias, bem-vindo aqui ao canal. Quem ainda já não se inscreveu, né? Aproveite aqui para se inscrever e veja também se você já ativou as notificações, porque sempre quando eu posto um vídeo novo, vocês é avisado. Eu posto aqui, 3 vídeos por dia. O primeiro às 9h30 da manhã, o segundo meio-dia e o terceiro às 5 horas da tarde. Bom, já que eu falei desse jogo aí entre Cruzeiro e Fluminense, eu quero destacar aqui, lá na F12, essa excelente cotação para esse duelo aí do Cruzeiro, que inclusive eu apostei, né, na vitória do Cruzeiro contra o Santos, me dei bem, uma vitória de 1,71, né, do Cruzeiro contra a equipe de São Paulo, e agora contra o Fluminense com essa ótima cotação. Na quarta tem esse jogo aí do Cruzeiro, tem também Flamengo jogando contra o Goiás em casa. Eu vou deixar em destaque essas duas cotações, vitória do Flamengo pagando 1,35 e uma vitória do Cruzeiro pagando 3,4. Até mostrei aqui nesse exemplo como que tá pagando bem, né? Apostando R$15 nesse jogo do Cruzeiro, valor baixo, tranquilo, voltando 45,60 caso o Cruzeiro vença, né? Então uma ótima cotação para você começar a apostar lá na F12, que tem como embaixador o Falcão, o Luva de Pedreiro também, né? Um dos patrocinadores. Vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição da F12 para você começar a apostar. Inclusive nesse jogão do Cruzeiro, na terça, amanhã, tem simplesmente Manchester City e Real Madrid pela Champions League. Então para você apostar em diversas opções, vitórias, gols marcados, quantidade de gols, sem sofrer gols nesse jogo, cartões amarelos, tá o link aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar aqui falando sobre o lateral esquerdo Kaique, que teve o seu contrato prorrogado até dezembro de 2025, nesse último sábado, né? Antes do jogo, o Cruzeiro anunciou essa prorrogação do seu vínculo, que eu achei bem interessante para comentar aqui com vocês. Só lembrando que eu estou passando um tempo aqui em Rosário, na Argentina, por isso que eu estou nesse cenário aqui um pouco diferente. Caso você queira acompanhar aí os stories, que eu posto muito mais no meu perfil pessoal, né? Que tá aqui, Gustavo.crz, aqui que é a cidade do News Old Boys e também do Rosário Central, né? Que eu devo ir nos estádios desses dois times aqui da cidade. Então, para você acompanhar, tá lá, segue lá, Gustavo.crz no meu perfil pessoal. Então, quero falar aqui sobre o Kaique, então, já para contextualizar para vocês, o lateral esquerdo que foi convocado para o Sul-Americano Sub-20, que ocorreu há pouco tempo atrás, né? Começou em fevereiro e acabou só no meio do mês de março. Então não tem nem mais de indo para 3 meses e no caso em junho já vai ter essa convocação. Já teve, né, a convocação, Kaique selecionado para jogar a Copa do Mundo Sub-20. É como nós chamamos o Mundial Sub-20 dessa categoria pela seleção brasileira. E assim, você deve perguntar, nossa, mas será que o Kaique é o titular? Ele joga com frequência? E sim, tá? No Mundial, por exemplo, sul-americano, ele jogou 5 dos 7 jogos que o Brasil fez no torneio e já consta aí com essa convocação agora para o Mundial Sub-23, que, nossa, muito feliz. Poucos jogadores, se você for olhar na história do time, realmente tiveram passagens pela seleção brasileira sub-20, no Mundial, por exemplo, que é o principal, jogando como titular, sabe? Você vai ver assim, na história vai ter 8, 9, 10 jogadores. E o Kaique entrando na lista aí pelo Cruzeiro, eu acho que foi bem prudente essa renovação, que antes ia até o final de 2024, aumentando na teoria só um ano, mas que protege muito bem o Cruzeiro, e que aumentando possivelmente seu salário, tem uma multa rescisória maior, até mesmo para o futebol brasileiro, né? Porque assim, vai saber quanto que era essa multa rescisória. Eu não sei quanto que era o salário dele, tal, não é esse o intuito aqui, mas por exemplo, vamos supor que é R$20 mil. Ok, para um jogador que já tem 15 jogos no profissional, vinha jogando um pouco mais com frequência, não acho que seja muito mais do que isso antes não. Mas essa multa rescisória dele, na teoria, seria de apenas R$40 milhões. Apenas, Gustavo? Vai. Porque o Cruzeiro já recebeu proposta dele de quase R$20 milhões. Imagina se ele se destaca no Mundial, aparecem especulações de Liverpool, Barcelona, querendo pagar 70, 80 milhões de reais, sendo que a multa aqui no Brasil tá 40. E aí?
perigoso acontecer, igual foi o caso do Vitor Roque. 20 mil até que tá bom, pensa se fosse 12 mil então. Olha o tanto que seria um valor baixo, vezes 2 mil, né? 24 milhões de reais. Então, acho que o Cruzeiro foi bem prudente nessa de renovar esse seu vínculo, dar uma moral aí pro garoto, que já recebeu propostas, né, da MLS, passando dos 13, 14, 15 milhões de reais, que o Cruzeiro, no caso, já foi procurado diversas vezes, né? Oficial mesmo, apenas uma proposta dos Estados Unidos de 9 milhões de reais. O Cruzeiro não teve interesse e essas outras especulações, que teria em propostas, procura de 15, 20, mas que não foram confirmadas. Porém, se ele fizer um bom Mundial, tenho certeza, tá? Que vai sim pintar boas propostas e quem sabe o Cruzeiro já fazer um caixa no meio do ano, apesar de que eu manteria o jogador que tem apenas 20 anos de idade e 6 partidas nessa atual temporada. Bom, quero falar aqui sobre o meio-campista, o Pablo Roberto, jogador que tem, no caso, bons números pelo Remo até aqui nessa temporada, atleta de apenas 23 anos de idade, que vive uma fase muito boa pela equipe de Belém, que no caso fez bons jogos, principalmente contra o Corinthians na Copa do Brasil. Vocês vão lembrar que o Remo ganhou em Belém de 2-0 no jogo da ida contra o Corinthians na Copa do Brasil, e o Pablo Roberto foi um dos grandes destaques nesse jogo. Na atual temporada ele tem 18 jogos, 1 gol e 3 assistências. No geral não são números absurdos, espetaculares não, mas o que ele tem jogado dentro de campo é muito bom. É igual o Matheus Vital. Matheus Vital, quem olha, você acha que o Matheus Vital está jogando bem pelo Cruzeiro? Eu acho que sim, um dos melhores jogadores do clube. Só que na temporada ele tem 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. É igual o Pablo Roberto, tem 18 partidas, 1 gol e 2 assistências. Só que ele vem jogando pelo Remo é muito alto nesse ano e assim, já foi especulado no Ceará, times do futebol português e especulações no futebol internacional de que poderia sair uma proposta no mês passado, né, antes da janela se encerrar em abril, só que não foi o que aconteceu. Ele tem o seu passe preso ao Vila Nova de Goiás, que pede 4 milhões de reais. Essa é a pedida para contratar o atleta em definitivo. Ele foi, inclusive, oferecido ao São Paulo, que estuda essa possibilidade de contratação por empréstimo. O São Paulo não quer pagar 4 milhões de reais para um jogador que ainda não se provou bastante, né, em times gigantes, igual já passou por vários times, só que nunca tinha fixado tão bem um bom futebol, igual no Vila Nova no ano passado e agora pelo Remo. Então, alguns times vão procurar ele, inclusive da Série A, igual o São Paulo, né? Só que teria de ser por empréstimo, ou no meio do ano, ou para a próxima temporada. E eu particularmente acho que seria uma boa opção, tá? Para chegar e ser titular? Não é isso. Mas para complementar o elenco, para ser uma opção reserva no lugar do Matheus Vital, um meio ofensivo, 1,84 m, visão de jogo muito boa, sinceramente eu acho que seria uma boa alternativa e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Jogador que no ano passado jogou pelo Vila Nova também na Série B e no Campeonato Goiano, 30 jogos, 2 gols e 1 assistência, revelado na base do Atlético Goianiense, passou também pelo Bahia em 2021, onde ele fez 9 jogos e 1 gol apenas pelo Bahia. Pelo Vila Nova foi o time que ele mais jogou e mais teve números, né? Em 2020 e 2022, no total aí foram então 56 jogos pela equipe de Goiás, 4 gols e também outras 2 assistências. Você aceitaria o jogador? Tem contrato com o Vila até dezembro do ano que vem e no caso empréstimo junto ao Remo até dezembro dessa atual temporada. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o técnico Fernando Diniz, que falou, né, sobre o Cruzeiro e essa expectativa para o jogo dessa quarta-feira contra o Cruzeiro nessa volta ao Mineirão, onde eu vou deixar aqui os créditos lá para o blog da Raposa e essa entrevista, né, que ele deu e falou o seguinte: é um time que tem confiança e pelo momento que estão vivendo na atual temporada. A gente sabe que é um jogo difícil, né, é difícil jogar lá no Brasileirão, não tem jogo fácil, disse aí o técnico Fernando Diniz. No caso, essa entrevista no meio da semana ainda, quando o Fluminense tinha acabado de vencer o River Plate por 5-1 na Libertadores e no caso empatou no domingo ontem contra o Vasco, né, por 1-1, no caso no Campeonato Brasileiro. Ainda bem que empatou, né, porque senão se viesse uma sequência 5-1 contra o Fluminense, goleava o Vasco, nossa senhora, ia ficar uma situação muito difícil para o Cruzeiro, pelo menos teve esse empate. Se você for olhar nos últimos 4 jogos, o Fluminense ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1 pro Fortaleza. Só que é um time que vem jogando com muita frequência e eu acho que isso aí pode ser um feito interessante pro Cruzeiro. O Cruzeiro jogou no sábado, o Fluminense jogou no domingo. O Fluminense volta a campo também no final de semana e na próxima semana tem jogo no meio da Libertadores, no meio de semana contra o The Strongest. Então
Fluminense tem jogado com muito mais frequência. E isso eu acho que pode ser uma vantagem para o Cruzeiro. Nos últimos 4 jogos, ele ganhou de 3-0 contra o Paysandu, fez 4-2, perdeu de 4-2 para o Fortaleza. Fortaleza numa fase muito boa. Eu acho que o Fortaleza joga mais e tem mais time que o Cruzeiro. Só que assim, aproveitou desse cansaço, né, do Fluminense e ganhou aí por 4-2. Depois eles fizeram 5-1 no River Plate, que foi um jogo duro, tá? Até o segundo gol foi muito difícil para o Fluminense e depois deslanchou mais, né, 5-1 no River Plate e esse empate contra o Vasco. É aquela coisa, o Cruzeiro por jogar dentro de casa, expectativa de público gigante, 60, 55 mil torcedores, impossível você falar que o Fluminense vai ser favorito para ganhar esse jogo, mas que, sem dúvidas, tem apresentado um futebol melhor, tem um elenco melhor e extremamente bem treinado pelo Fernando Diniz, isso aqui não é dúvida de ninguém, né? Realmente tem vivido uma fase absurda e eu acho que é um jogo muito equilibrado. O Cruzeiro vai ter que jogar muita bola para pelo menos sair com um empate ali, ó. Eu acho que não seria o pior dos cenários. Mas, vindo dessa sequência aí, ó, o Fortaleza conseguiu vencer eles a 2 rodadas. Que, claro, o Fortaleza tem mais futebol, mas empatou com o Vasco. Quem sabe aí o Fluminense focado, igual, o final de semana já tem compromisso no Brasileiro. No meio de semana que vem, no espaço de uma semana, já tem jogo de novo na Libertadores. Então, o Cruzeiro pode sim, sem dúvida, se aproveitar dessa, mas não vai ser fácil, né? Segurar aí o Cano, o André também vive uma fase muito boa no meio de campo, o Ganso, enfim, vai ser um jogaço sem sombra de dúvidas. E quero saber se você vai estar, né, no Mineirão. Nossa, eu tô com saudade realmente do Mineirão. Possivelmente no final do ano eu vou voltar para assistir alguns jogos em Belo Horizonte, né? Que eu tô com saudade, mas quero saber quem de vocês vão aí no estádio. E quem for, só marcar a gente lá no Cruzeiro News no Instagram, tá? Eu sempre reposto quem vai no estádio, filma, marca nós lá e eu reposto lá no Instagram. Então, quem for, deixa aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Valeu demais aí, ó, por esse número bem próximo de 38 mil inscritos a cada um aí que são inscritos no canal. Vou deixar o link da F12 para você começar a postar nos jogos do Cruzeiro, na Champions League, Libertadores, aqui embaixo na descrição. Plataforma super simples de fazer o seu depósito, Pix, saque também, bem tranquilo, tá aqui embaixo para vocês. Valeu, galera!